irmãos, mais uma vez, orar ao Senhor, para que então a gente possa estar meditando na palavra. A expectativa do meu coração, irmãos, é que o Senhor revele essa verdade aos nossos corações. Não apenas revele, mas que ela seja impregnada nas nossas mentes e em nossos corações. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez, porque todas as vezes que o Senhor nos congrega, o Senhor deseja e tem algo a dizer para nós. Nesta manhã, Pai, abra os céus para nós, que seja um céu sem nuvem, onde Teu Espírito tem plena liberdade de operar, agir em nós, nos edificando, Pai, curando as nossas enfermidades anímicas, e tudo aquilo, Pai, que tem impedido um relacionamento real e profundo com a pessoa e a obra de Cristo, seja dissipado de nós, Pai. Nos dê sabedoria para compreender as Escrituras, nos dê alegria para receber a Tua palavra e nos dê alegria na proclamação da Tua palavra. Cuida deste ambiente, Pai. Cuida da nossa mente, que nós não venhamos a nos distrair, mas que sejamos atentos a voz do Teu doce e bendito Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ler aqui o primeiro texto, aí no nosso boletim. Jó, capítulo 25, versículo 4. Quando estiver em negrito, nós vamos ler juntos, para que a palavra seja fixada em nossa mente, ouvidos e desça para o coração. Diz assim a palavra: como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Irmãos, que pergunta aqui é feita também para nós. Vamos fazer uma contextualização sobre essa preciosa pergunta. E vamos hoje, com a ajuda do Senhor, respondê-la à luz da própria palavra. Que pergunta interessante. Como, pois, seria justo um homem perante Deus? A palavra fala que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Agora, como poderia? Essa palavra aqui, como, pois, seria justo um homem perante Deus? Ela é uma pergunta que nós vamos encontrar a resposta tão somente na pessoa de Cristo. Não há homem justo sobre a terra. Todos nós já nascemos injustos por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão, quando os nossos pais Adão pecaram, o pecado ele entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Não apenas a raça humana, mas tudo aquilo que concerne a criação de Deus. Era como que se fosse uma devastação, um tsunami que arrasou e deteriorou todas as coisas. Então, por isso que este mundo, embora muitos levantam bandeira, nós temos que não levantar bandeira, irmãos, mas nos revestirmos de Cristo. E é tempo, irmãos, de nós nos aprofundarmos em conhecer o Senhor, em voltarmos para as Escrituras Sagradas, porque neste tempo é um tempo onde reina também a apostasia, onde as pessoas viram as costas para a palavra e buscam de todas as formas um lugar de conforto neste mundo. Neste mundo, como sabemos, nós não teremos conforto. O que vamos ter neste mundo, irmão? Aflição, tribulação, uma série de coisas. Este mundo é Egito. Então não espere nada deste mundo, não espere melhora deste mundo, porque a Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior. Lá em Paulo escrevendo ao Timóteo, ele disse exatamente isso. Então, queridos, como que nós podemos buscar conforto neste mundo onde o nosso amado Senhor foi crucificado? Não é, irmãos? Quando fomos separados das trevas para a luz, ou da vida para a morte, este mundo nos olha com olhos diferentes. Nós somos
para este mundo um estorvo. Mas graças ao Senhor, não temos nada com este mundo. Por quê? Porque Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele disse assim: mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo estava dizendo, e essa também deve ser a nossa experiência: eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Então nós vivemos para Deus, mas nós estamos no mundo ainda, mas estamos como peregrinos e forasteiros, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para os céus e esperar tão somente o Cristo. Nós não estamos esperando o anticristo, não estamos esperando a grande tribulação, não estamos esperando aí a marca da besta, nós estamos esperando Cristo, o Senhor. E Paulo disse na sua carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o último versículo, é para nós nos consolarmos com estas palavras. Deus, o Pai, sempre vai trazer para nós, seus filhos, a sua igreja, a sua noiva, sempre uma palavra de conforto, sempre uma palavra de consolo, de restauração, uma palavra de cura, palavra de vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então hoje, irmão, nós vamos responder essa pergunta aqui: como poderei escapar do castigo dos meus pecados? Como, irmãos? Porque desde que Deus é justo, desde que Ele é justo, e eu nasci em pecado. Todos nós nascemos em pecado, então nós estamos diante de um problema seríssimo. A palavra fala no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, já fomos concebidos desde o ventre materno, filhos espirituais do diabo. Porque às vezes nós não entendemos de onde vem a mentira, mas a mentira, ela foi colocada em nossas correntes sanguíneas, quando os nossos pais pecaram. E vocês sabem que Jesus foi muito claro lá em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos, consequentemente, são os seus filhos espirituais. Então, a partir do nosso novo nascimento, nós temos que ver, irmãos, de alguma maneira, todas as coisas no âmbito espiritual e julgar todas as coisas, porque Paulo, ele disse assim, 2 Coríntios 5, verso 16: nós, de agora em diante, não conhecemos Cristo segundo a carne. Se houvéssemos conhecido anteriormente, hoje nós não conhecemos desta maneira. Nós não contemplamos um Cristo lá na cruz. A cruz está vazia, a tumba está vazia. Nosso amado Senhor está assentado nos lugares celestiais, à destra do Pai, onde todos aqueles que ganharam uma experiência com Ele, de morte com Cristo, ressurreição com Cristo, Colossenses vai dizer que vocês morreram, e a vossa vida está escondida, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que lindo, irmãos. E a palavra garante também no versículo 4 de Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele em glória. Isso é maravilhoso. Então está escrito, Tito 1,2 fala que é impossível que Deus minta. Irmãos, o nosso grande problema é a incredulidade. Hoje à noite nós vamos tratar sobre esse assunto, o perigo da incredulidade. Nós vamos ver alguns servos do Senhor, do passado e também da era cristã, que conhecia toda a Escritura, no entanto, em muitos aspectos, eles duvidaram daquilo que Deus havia dito.
Então eles também foram castigados por isso. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com incredulidade. Às vezes, nós cremos no pastor e não na palavra de Deus. Às vezes a palavra do líder tem mais valor do que a própria palavra de Deus. Isto é uma tragédia para a vida da igreja. Porque, irmãos, nós temos que ser como os bereanos. Qualquer irmão que subir aqui na frente, a começar por mim, examine as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. E se não estiver de acordo com a palavra, joga no lixo. Ainda que faça chover milagres, joga fora, não tem valor, não presta, não tem valor para nada. Nós temos que ficar com a verdade da palavra. A palavra vai nos, em primeiro lugar, vivificar, regenerar, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Que texto lindo, irmãos. Segundo Tiago 1,18, vocês se recordam? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então Cristo é a palavra, fomos gerados por Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Não ficar tão somente tendo um conhecimento, encher a mente da palavra, isso é bom, tem o seu valor, mas, irmãos, temos que pedir para que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, derrame luz sobre a palavra, para que essa palavra se torne realidade em nossas vidas. Senão, irmãos, nós vamos começar uma vida de retrocesso, não vamos avançar em conhecer o Senhor. Oséias fala aqui para a gente, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a sua vinda é como aquela chuva serôdia que rega a terra. E nós sabemos, irmãos, que Ele vai voltar para nos buscar a sua igreja. Então a igreja hoje está sendo uma igreja amadurecida, uma igreja que seja ela, que tenha ela toda a realidade daquilo que Cristo é, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, quando voltar, Ele não vai vir voltar para uma igreja menina, uma igreja criança. A gente vê hoje, né? Tem pessoas que têm 40 anos que frequentam a comunidade, mas são tão rasos espiritualmente, tem que fazer barulho para chamar a atenção de Deus, igual aqueles riachos, faz um barulho terrível, mas é raso. O rio é fundo, não faz nenhum barulho, é no silêncio, irmãos. Isaías 30 vai mostrar para nós que é no silêncio que vem a nossa salvação. Como que se eu tenho uma alma barulhenta no meu interior, como que eu vou ouvir a voz do Pai? Como que eu vou ter um ouvido sensível para ouvir a voz do Pai? Temos muitos exemplos na Bíblia. Quando o Senhor foi falar com Elias, que ele estava fugindo de Jezabel, estava naquela caverna, ele clamou ao Senhor, pediu até a morte, estava depressivo. Então o Senhor mandou um terremoto, estremeceu a terra. Elias falou, é Deus que está vindo aí, olha o terremoto, está tremendo o chão, não é assim? Eu fico muito triste quando eu vejo algum cristão que diz assim, nossa, hoje a nossa reunião foi de tremer a terra. Não, irmãos, tudo errado. E aí, Deus não estava naquele terremoto, e a palavra fala que veio aquele fogo. Hoje muitos cristãos gostam de fogo, ou fogo, mas não gostam do fogo da palavra, de Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça as penhas? Esse fogo muitos não querem um fogo extrasensorial, que exala os eflúvios da sua alma. Temos que ter discernimento pela palavra, senão não vamos confundir alma do espírito. Muito do que acontece no meio do povo de Deus não tem nada a ver com o espírito, é uma exaltação da alma, é um emocionalismo que não tem valor nenhum diante de Deus. As pessoas dizem que não se controla porque estão possuídas pelo espírito. Mentira! Lá em 1 Coríntios 14, Paulo escreve dizendo o seguinte, que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, irmãos. Que história é essa que eu não consigo me dominar? Então não tem Deus, então é obra maligna. Muito cuidado com isso, irmãos. Talvez
Muitos têm errado tanto por falta de conhecer as Escrituras. Mateus 22, verso 29. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Elias achou que naquele fogo vinha o Senhor. O Senhor não estava no fogo. Aí depois veio aquele vento impetuoso, arrebatando tudo. Deus não estava naquele vento. Aí depois veio um cicio, sereno, tranquilo, manso, era o Senhor. Oh, meu irmão, silêncio. Fico pensando, esses muitos, talvez por não conhecer o Senhor, a forma que eles oram, talvez é para mostrar uma grande espiritualidade. Jesus nos chama para a gente ir no quarto. Mateus 6, vocês quando orarem, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele quer intimidade. Quarto é ou não é lugar de intimidade? Claro que é. Lugar de relacionamento, marido, esposa, nós, o Senhor. Que lindo, irmãos, estarmos no quarto com o Senhor, conversar com aquele que é o Todo-Poderoso. Que coisa mais preciosa. Ali você vai ter emoções genuínas, ali você vai chorar de alegria, ali você não vai compreender aquele sentimento de alegria que você tem, que Pedro fala lá em 1 Pedro 1, versículo 6, que é uma alegria indizível. É uma alegria tão grande, tão imensurável, é uma alegria tão transbordante, que ela vem de dentro para fora. Aí você chora, não de tristeza, mas pela alegria de ser tocado pelo Senhor. Irmãos, que delícia é isso, irmãos. Então, quando a gente está orando, às vezes, o Senhor nos toca dessa forma. A gente não quer que isso nunca acabe. Mas aí quando você olha para o Salmo 16, versículo 11, lá está escrito assim, que na presença dEle há plenitude de alegria, e na sua mão direita delícias perpetuamente. Alegria indizível, porque Ele não vai nos dar alegria, Ele é a alegria nossa, e esta alegria habita em nós. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que lindo é isso, irmão. Então Ele é o Senhor da alegria. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria. O reino de Deus, Romanos 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Um cristão que não é alegre, ele é um contrassenso. Um cristão que não é alegre, ele está ofendendo ao seu Senhor. Está me compreendendo, irmãos? Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, é uma comunidade de alegria, dos alegres. Paulo fala assim: em tudo dai graças. Porque nós temos ou não temos motivo de dar graça em todas as coisas? Porque Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, irmãos, graças ao Senhor, que mesmo tendo nós nascido em pecado, Salmo 51, versículo 5, Ele nos justificou totalmente. Totalmente. A palavra fala lá em Hebreus 7,25 que Ele nos salvou perfeitamente. É uma salvação perfeita, porque Deus é perfeito, e em Cristo Ele executou no Calvário uma obra perfeita, nos transportando do império das trevas, éramos escravos de Satanás, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós somos tão privilegiados, filhos de Deus em Cristo. Nós somos imortais, irmãos, imortais, porque quando nós cremos no Senhor, sabe o que entrou dentro de nós? Eu queria ler com vocês esse texto aqui. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10.
Veja que lindo texto nós temos aqui, queridos. A palavra ela é muito clara. 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10, que diz assim a palavra. Presta atenção, irmãos, vamos ler com bastante cuidado. Eu gostaria que você apreciasse essa palavra, porque é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa palavra, quando ela nos penetra, ela nos transforma, ela nos regenera, ela nos edifica. Olha só, 2 Timóteo 1, verso 9 e 10, que nos salvou, graças ao Senhor. Essa deve ser uma convicção minha e tua. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por aquilo que eu faço, não segundo as nossas obras, não, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora aqui você vai perceber desde quando que você é um eleito de Deus, antes dos tempos eternos, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha você na mente dele, no coração dele. Por isso que Ele enviou seu Filho por tua causa e por minha causa. Agora veja o 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Irmãos, o que nos separava de Deus o Pai era a morte, então Ele destruiu a morte, mas não foi só isso que Ele fez. Continua o texto, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele trouxe para nós a luz e a imortalidade. Agora, se você tem a vida de Cristo dentro de você, você é um filho imortal. Então, queridos, Ele nos justificou totalmente. Talvez se nós respondêssemos essa pergunta, e eu vou responder sempre com versículos bíblicos, nós iríamos aqui, irmãos, passar, eu creio que essa manhã, tarde, à noite, a semana inteira só conferindo os versículos que verdadeiramente fala como seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher. Todos nós aqui nascemos de mulher. Todos nós aqui nascemos de mulher. Então, como eu e você, nós podemos ser puros, podemos ser justificados? Só a única maneira, através da bendita pessoa de Cristo, daquilo que Ele é e fez. E mais uma vez eu quero que vocês acompanhem comigo Romanos, capítulo 3, um texto conhecido nosso, mas vale a pena nós lermos, irmãos. Romanos 3, versículo 24 até o versículo 26. Irmãos, isso aqui é muito lindo, irmãos. Essa aqui foi a grande revelação que Lutero teve, porque Lutero achava que para que ele fosse justificado, ele teria que sofrer, teria que castigar o seu corpo. Quantas vezes Lutero dormiu sem roupa, ali naquele quarto frio, para pagar os seus pecados. Mas um dia Lutero, lendo esse texto aqui de Romanos, ele descobriu que não era por aquilo que ele fazia, era por aquilo que Cristo fez, em benefício dele. Romanos 3, 24, acompanha aqui a leitura. Sendo justificados. A palavra sendo aqui ela é um gerúndio, é um presente contínuo, porque hoje nós estamos lendo, amanhã você pode ler, é a mesma palavra, viva, era como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje, e de fato está dizendo para mim e para você hoje. Sendo justificados gratuitamente. Queridos, não tem que pagar nada, é graça. A palavra gratuitamente aqui é uma raiz que é graça, é Deus dando, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Sendo justificado, sabe o que isso significa? Quando você crê naquele sacrifício de Cristo, que você foi incluído na morte e ressurreição junto com Cristo, você foi justificado. E a palavra justificado significa, guarde bem isso aqui, irmão,
Se você creu que foi justificado na cruz em Cristo, aquele que morreu com Cristo, justificado está do pecado, Romanos 6,7, Deus olha para você e Ele não enxerga nenhumzinho defeito, nenhum pecado. Olha o poder da obra vicária no Calvário, o que fez conosco, irmãos? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não há em outro aspecto, há só nessa pessoa, não há na religião, não há prática de você tem que orar bastante, você tem que fazer jejum, não, você tem que crer que foi justificado, porque é graça. Graça é Deus dando e fazendo a quem nada merece. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Olha o versículo 25, a quem Deus propôs. A palavra propôs aqui no original significa quem Deus manifestou, quem Deus revelou, falando da pessoa de Cristo, nunca é fora dele, irmão. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Você tem que crer, irmãos, porque está escrito, para manifestar a sua justiça. Olha que lindo agora, irmãos, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ah, meu irmão, que coisa linda! Todos os teus pecados, Deus não leva em conta quando você crê que foi atraído, crucificado, morto e ressurreto com Cristo. Cristo é a sua vida. Ah, irmãos, isso é evangelho genuíno, isso é a palavra de Deus. E não para aqui. Olha o 26 agora. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, em qual tempo, irmão? No tempo presente. Para Ele mesmo ser justo, para que Jesus fosse justo. E o que Ele é, irmãos? E o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso que Romanos 8,33 fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu irmão, que lindo, irmãos. Então, irmãos, graças ao Senhor que a palavra de Deus nos dá essa absoluta e total segurança. Somos do Senhor, somos filhos amados. Ele nos justificou. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Esse texto aqui, irmãos, eu acho que nós temos que ler com os nossos olhos lacrimejando, irmãos, porque é muito lindo, é precioso demais. 1 Pedro 3, verso 18. Veja aqui, irmãos, que doçura é a obra do Calvário. Veja que lindo texto nós temos, que extraordinário texto. Nunca devemos esquecer dessas verdades contundentes da palavra de Deus. Diz assim, 1 Pedro 3, verso 18. Pois também Cristo morreu. Cristo morreu significa que eu também morri com Ele. O meu pecado, porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Ele morreu, eu também morri com Ele. Ele me levou a morrer com Ele. Então Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Quem era Jesus? É o justo. O justo, Ele morreu. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Irmão, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Jesus é o justo, que morreu por nós, injustos, para nos conduzir ao Pai. E de que maneira, irmãos? De que maneira nós seremos apresentados diante do Pai? Pela obra do Calvário. Justos, santos, sem defeito, sem mácula. Oh, irmãos, que obra maravilhosa é essa, irmãos? Que obra tremenda é essa, irmãos? Queridos, não faça pouco caso do nosso amado Senhor. Ele fez tudo isso para que então criasse em si mesmo um novo homem, que é a igreja, o corpo de Cristo. Ah, irmãos, lamentavelmente, aqueles que se afastam do Senhor são aqueles que vão sentir muitas amarguras,
farão coisas totalmente indesejadas, mas o Espírito está neles, e o Espírito vai acompanhar essas pessoas para chegar naquele momento lá, vai entristecê-las. Claro que ele fica triste. Quando o Espírito está triste em nós, nós também vamos ficar entristecidos. Nós achamos que aquilo era para nós algo tão fenomenal, mas é uma tristeza só. A nossa alegria é Ele, a nossa satisfação está nele. Ele é tudo aquilo que de fato eu e você, nós precisamos. Então, irmãos, uma pessoa não justificada, ela está eternamente desamparada, porque o único justo, ele foi desamparado, e foi desamparado por mim e por você. Nós vemos assim, irmãos, que os pecados do homem não escaparam do castigo de Deus, jamais. O Evangelho não fala de um Deus cujo amor foi expresso, passando por alto o pecado. Deus, ele precisa de tratar com o pecado. Ele é justo, irmão, ele é santo. Ele não pode nos aceitar sem tratar com o nosso pecado. Mas, irmãos, Deus nos amou tanto que enviou para nós um substituto, o Senhor Jesus. O nosso pecado nos separava do Pai. A palavra pecado significa também morte, separação. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados nos separam de Deus o Pai. A palavra separação significa morte, e por outro lado, separado significa santos, separados para o Senhor. Enquanto estamos no pecado, que não cremos no Senhor, nós somos separados dele, morte. Mas quando cremos em Cristo crucificado, somos separados para o Senhor, santos. Nós não somos evangélicos aí, não, nós somos santos em Cristo Jesus. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, irmãos, Deus, ele é santo, mas ele é também amor. Não vai pensar você, porque Deus é amor, então ele vai me aceitar, não importa. Não, irmãos, ele é santo, mas ele é justo também. E a única maneira de Deus o Pai lhe aceitar é por aquilo que Cristo é e fez. Não tem outro caminho, irmãos, não tem outra maneira. Não adianta você frequentar uma igreja evangélica 80 anos. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno, cheio de religião, cheio de versículo bíblico na cabeça. Você vai para o inferno achando que você, quando acordar, vai acordar no colo de Deus. Você vai perceber que está no colo do capeta, porque você nunca nasceu de novo. Você nunca se preocupou em crer como está escrito. Jesus foi muito claro lá em João capítulo 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluirão de rios de água viva falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é o Espírito que habita em nós, que ele trouxe para nós toda a Trindade para dentro de nós, e o Espírito Santo vai exercer o seu ministério em nós. De que maneira, irmãos? Falando para nós toda a realidade do Pai e do Filho. E vai dizer para nós, vai revelar para nós. Irmãos, isso é muito lindo. Isso vai nos levar a gente a crescer cada vez mais, conhecendo o Senhor. O Espírito é aquele que está em nós, que veio nos dar a capacidade e poder para testemunhar de Cristo. Só que Satanás enganou a mente de muitas pessoas. Eu fui curado de câncer, eu quero dar um testemunho aqui. Aí você vem, você dá um testemunho. Então, irmão, sabe, eu fui no médico. Aí o médico falou para mim que eu tinha que fazer isso, aquilo, radioterapia. Aí eu clamei ao Senhor. Aí lá na frente você fala que você foi curado do câncer. Aí todo mundo fala, nossa, que pessoa espiritual, né? Olha, não, irmão, se a gente começar a falar dos milagres que Deus tem feito nos irmãos aqui, sabe o que vai acontecer? Amanhã nós temos que ir para um templo maior, porque não vai caber tanta gente aqui. Mas as pessoas que virão aqui, não virão por causa de Cristo, a sua palavra, virão para querer obter curas, prosperidade. Isso é maligno. Ele nunca pediu para nós darmos testemunhos de cura. Onde é que está escrito? Me prove que eu te dou R$1.000. Leia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Fala para mim, onde foi que Cristo pediu para nós darmos testemunhos das nossas curas?
Nenhum versículo. Isso é invenção de pastores, que a palavra fala que eles são cães, que nada sabem, e têm iludido o povo. Isso atrai pessoas, são os evangélicos vazios do evangelho. Isso é terrível, irmãos, no meio do povo de Deus. O povo não quer em Cristo, não quer em vida. Estão vazios do evangelho da graça. E o que é evangelho? É aquilo que Cristo fez. Irmãos, todas as vezes que Jesus curava alguém, Ele dizia o seguinte: vai, não conte para ninguém. Lá em Atos 1,8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. O que isso significa? Vocês irão falar de mim, não é de vocês. Vocês morreram. Vocês morreram. Como é que eu vou falar de mim? Você quer falar de você? A palavra fala lá em Romanos 7,18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Vai falar de você? Você não vale nada, você não presta, nem eu também. Mas aquele bem maior que habita em nós, opa! A palavra fala em 2 Coríntios 4,7: temos este tesouro em vasos de barro. Oh, irmãos, ao Senhor, temos que falar dele, não de nós mesmos, irmãos, falar dele. É uma grande perda quando a gente escuta alguma mensagem, quando o pregador, ou seja lá quem for, vem para a frente, começa a falar de si, das suas experiências. Misericórdia, misericórdia. Se eu começar a falar das minhas experiências aqui, sabe o que vai acontecer? Olha o irmão Cláudio, puxa vida, que homem, olha que coisa brilhante, olha, fica falando de mim, olha, vamos lá na minha igreja, porque lá na minha igreja tem um pastor lá que é muito... Não quero isso, irmãos. É Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 1,23, nós pregamos a Cristo crucificado. Para de dar testemunho, testemunha a Cristo, seja uma testemunha viva de Cristo. Fala dele, daquele que lhe justificou, daquele que lhe deu uma vida eterna. Para que você vai falar de você? Perda de tempo. As pessoas que falam delas mesmas querem chamar atenção para si, querem fazer discípulos para si. Ah, irmãos, que tristeza é isso. Mas graças ao Senhor, que Deus, sendo justo, cujo amor pelo pecador só poderia manifestar-se, sabe quando? Quando seus direitos santos contra o pecado tivessem sido rigorosamente satisfeitos e a sua penalidade suportada até a última gota. Por isso que lá em 1 Pedro 2,24, vocês se lembram? Vamos lá, irmãos, ler. 1 Pedro 2, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Que texto lindo. Aqui está a nossa justificação também. 1 Pedro 2, verso 24 e 25. Vamos ler com bastante cuidado. Olha só, irmãos. 1 Pedro 2, 24 e 25. Carregando Ele mesmo. Ele mesmo, não foi anjo, não foi serafim nem querubim. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas ou por suas chagas fostes sarados. Olha o 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, quando cremos que Ele levou sobre si os nossos pecados, nós morremos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fomos sarados. Então, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse é o nosso amado Senhor, irmão. Ele fez tudo por nós, irmãos, tudo por nós. Então, nós não encontramos, talvez, um erro mais comum do que supor que a salvação significa um aperfeiçoamento gradual do indivíduo. Não pense assim, irmão. Depois que eu criei o Senhor, minha vida melhorou. Não, isso é tudo errado. Isso revela que não tem uma experiência real, genuína. Não. Ele não veio para melhorar a vida de ninguém.
Agora, quando Ele encontra em nós, finalmente, em condições para estar na presença dEle, pronto para ir para o céu, a palavra, ela torna isso claro a respeito da sua salvação, que vem somente por meio da fé na obra de Cristo consumada lá na cruz do Calvário, uma vez por todas. Porque, irmãos, para nós sermos justos, Ele tem que nos justificar. Lembra de Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fomos justificados. Agora, o que nos chama a atenção, vocês se lembram que Paulo escreveu? Paulo, ele era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. Ele disse assim, Romanos 1:16-17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o verso 17 diz assim, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus só irá se revelar no Evangelho, de fé em fé, ou seja, está apontando que Deus enviaria uma pessoa, homem, que morreria na cruz para me substituir, e que aquele que iria me substituir seria a minha justiça. Irmãos, nós não temos justiça, irmãos. Qual que é a nossa justiça, irmão? A nossa justiça própria, a palavra fala que ela é trapo da imundícia. Agora, vamos lá para Jeremias, capítulo 23, verso 6. Jeremias 23, verso 6. Aqui nós vamos descobrir algo interessante. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Presta atenção, para você entender onde e como você foi justificado. Jeremias 23, 6, a palavra fala assim, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Judá e Israel é de onde nós descendemos, se cremos no Senhor, entende? Olha, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado? Senhor, justiça nossa. Lembra lá de 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós em Cristo somos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça imutável. Ela não muda, ela está lá diante do Pai para sempre. Nós que mudamos aqui, a gente tem algumas crises, né? Nós temos aqui uns desejos, temos tantas coisas, mas a nossa justiça ela não muda, foi feita a obra, consumada a obra. Agora, sabe o que o efeito da obra no Calvário trouxe para nós como efeito dessa justiça? Abre Isaías 32, volta para trás aí, Isaías 32, verso 17. Veja que lindo, irmãos. Veja o efeito da obra do Calvário, o que trouxe para nós. Diz assim, Isaías 32, versículo 17. Presta atenção, irmãos, que coisa mais linda. Olha só, o efeito da justiça será paz. Aleluia! Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembra? Então, o efeito da justiça será paz. O efeito da justiça, Cristo fez uma obra na cruz que trouxe um efeito para nós. Ele fez justiça, Ele morreu no teu lugar, no meu lugar, mas nos incluiu na sua morte, a justiça foi feita. Não temos mais conta para pagar, porque agora nós temos paz com Deus. A justiça veio para dentro de nós, o justo veio morar dentro de nós. Então, o efeito daquilo que Cristo fez será paz. Agora tem um fruto aqui. E o fruto da justiça é nós da agora para frente. E o fruto da justiça, olha irmãos, repouso e segurança para sempre. Aleluia, irmãos, que coisa linda, que precioso é o nosso Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. A obra de Cristo na cruz é tão tremenda que nos fez filhos de Deus. O que você é, irmão?
Filho de Deus em Cristo Jesus. Agora você para pensar e pensa no que significa ser um filho de Deus. Lembra de 1 João 3,1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora, olha o versículo 18, irmãos, que diz assim: somos o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre. Aí Deus diz para nós que agora somos seu povo. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Irmãos, que coisa mais preciosa! Como nosso amado Senhor é precioso. Porque qual que é esse lugar aqui de moradas quietas e tranquilas e seguras? Porque nós habitamos em Cristo. E Ele diz para nós assim lá em Mateus 11, verso 27, de 28, 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É em Cristo, irmãos. O nosso descanso é uma pessoa em Cristo. Nós estamos nele. Nós precisamos, irmãos, de aquietar o nosso coração, para que então possamos ouvir a voz desse doce e bendito Senhor. E eu e você, falando sinceramente, nós merecíamos a condenação e o inferno. Isso é que nós merecíamos. Mas Ele lhe dirá, para mim e para você, pela sua palavra, que o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, Ele foi crucificado. Deus nos colocou, eu e você, em Cristo, pecadores. Irmãos, o que aconteceu ali, irmão? Deus julgou o seu pecado e o meu pecado em Cristo. E ali, irmãos, que foi que o justo, ele foi desamparado. Porque quando o Filho recebeu o meu e o seu pecado, e o pecado nos separa de Deus, Jesus foi separado do Pai. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus bebeu até a última gota da iniquidade de toda esta humanidade. Ele sofreu, ele morreu, e nós também morremos com ele. Queridos, agora você entende, porque abra comigo, por favor, no Salmo 103, versículo 10. Então, ali, meus pecados eram inúmeros, mas Deus, que os conhecia, colocou os mesmos pecados, meu e seu, sobre o seu Filho amado, como o meu substituto, e o juízo completo sobre ele recaiu sobre a sua bendita cabeça. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Olha aqui o Salmo 103, versículo 10, que diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Por que Deus não nos trata mais segundo os nossos pecados? Porque o Filho bebeu toda a ira de Deus, porque ali o Pai julgou no Filho o teu pecado, o meu pecado. Então como que Ele pode tratar mais nós conforme os nossos pecados? Irmão, você entende a obra do Calvário? Você entende porque Jesus foi desamparado, irmãos? Olha aqui no Salmo 130, que coisa mais linda. O salmista aqui ora ao Senhor e ele diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas com Ele está o perdão. Graças ao Senhor por isso, com Ele está o perdão. Então, irmãos, nós somos puros e justos quando cremos que toda a nossa impureza, toda a sua impureza, ela foi removida.
Irmãos, vamos dar uma passeadinha aqui para a gente ver algo mais sobre essa justiça bendita do Senhor? Abra aí em Zacarias, capítulo 13, os profetas anunciaram, Zacarias 13, o verso 1. É lindo esse texto. Diz assim a palavra. Aqui vai mostrar que ele removeria nossa impureza. Diz assim. Isso aqui, irmãos, era profecias que apontavam para este tempo que estamos vivendo. Zacarias 13:1, a palavra diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta. Que lindo, irmãos. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Remover o pecado, regeneração. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui a impureza. Impureza de quê? Das nossas almas. Das nossas almas. O versículo 2 diz assim: acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Tudo isso aqui, irmãos, habitava em nós. Agora veja como é que ele fez isso, aqui em Zacarias 3, versículo 9. No mesmo profeta Zacarias, agora no versículo 9. Diz assim, presta atenção. A palavra fala, Zacarias 3, verso 9. O pecado entrou no mundo por um homem, né? Mas o pecado entrou por um homem e entrou num só dia. Mas aqui apontando para o Calvário, ele diz no versículo 9, Zacarias 3, 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, quem que é esta pedra única, irmão? Senhor Jesus. Esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Agora presta atenção. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Lá na cruz, quando ele morreu, quando nós cremos, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu creio, não é que eu creio, Jesus morreu na cruz para os meus pecados, uma verdade, mas isso não traz salvação para ninguém, isso não traz experiência para ninguém. Você precisa de crer que você participou daquela morte. A morte de Cristo na cruz, ela tem 2 lados. O primeiro é que ele morreu no meu lugar. O segundo é que Deus é justo, e para salvar o pecador injusto, a justiça de Deus tem que ser feita na minha vida. Ele morreu, mas ele me levou a morrer junto com ele. Entende, irmãos, isto? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então a justiça foi feita. Ele morreu no meu lugar, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu no meu lugar, ela afirma que eu também morri com ele. Então a conta foi paga. Não tem mais nada para pagar, porque tudo já foi consumado lá no Calvário. Meus irmãos, eu não vou ter tempo, mas o que eu queria dizer era que lá na cruz, o justo morreu pelos injustos, e o justo, ele clamou tanto ao Pai, mas depois, a gente vai falar em outra oportunidade, que o Filho justificou o Pai por todos os tratos que o Pai infligiu no Filho. Irmãos, é tremendo. Eu, quando terminei de escrever isso tudo aqui, terminei de escrever chorando, que eu queria fazer essa introdução, mas se o Pai permitir, domingo que vem, se nós tivermos vida até lá, se Ele não voltar antes, nós vamos voltar aqui, irmãos, sobre esse estudo, e vamos ver coisas mais profundas. Hoje foi apenas uma introdução, porque, irmãos, o Espírito Santo tem que nos tocar de uma forma que aquele sacrifício, como é para o Pai hoje, sabe como que o Pai está vendo o sacrifício de Cristo hoje? Apocalipse capítulo 5, verso 5,
que João teve aquela visão, depois de 90 anos, ele teve aquela visão daquele cordeiro como tendo sido morto. Na mente do Pai, é como se Cristo estivesse acabado de morrer, naquele momento, porque 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos para o Senhor, para nós não. Agora, irmãos, eu queria que vocês atentassem, e nós vamos encerrar, pelo fato do que o teu pecado e o meu pecado causou naquele que é justo, que morreu pelos injustos. O Senhor Jesus, irmãos, quando ele foi orar lá no Getsemane, me escute com bastante atenção. Vocês se lembram o que o nosso pecado fez com o nosso amado Senhor? Abra aqui, irmãos, em Marcos capítulo 14. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, para nós percebermos o que o meu e o seu pecado fez com o nosso amado Senhor. 14, e por aqui nós vamos encerrar também. Marcos 14, depois que participaram da última ceia, ele foi para o Getsemane. Acompanhe aqui a partir do versículo 32, que diz assim a palavra. Marcos 14, 32. Preste atenção, irmão. Então foram a um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane significa o lugar da prensa, tá? Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Agora preste atenção, irmão, no versículo 33, o que os nossos pecados fez com ele. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, preste atenção agora, irmãos, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Como é que pode, irmão? Por que ele se sentiu tomado de pavor e de angústia, irmão? Por causa do teu pecado, do meu pecado. Porque o meu e o seu pecado iria separar esse amado Senhor do seu Pai. Ele não queria isso. Eu disse aqui algumas vezes, volto a repetir, ele nunca temeu a cruz. O que ele temia é que lá na cruz haveria um momento em que, quando o meu e o seu pecado fosse colocado nele, ele se separaria do Pai. Então ele gritou: Deus meu. Ele nunca chamou o Pai de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre chamava Pai. Mas agora o meu pecado foi colocado nele, o seu pecado foi colocado nele. E no Getsemane ele já sentiu isso, porque estava chegando a sua hora. E ele disse assim, olha o versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, que amor é este, irmão? Então, quando o nosso pecado foi colocado sobre ele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por nossa causa. O nosso pecado que ele iria levar na cruz o separaria do Pai. Ele vivia numa comunhão íntima com o Pai, mas teria que ser separado do Pai por nossa causa. Irmãos, é hora de nós despertarmos do sono e levarmos o nosso cristianismo mais a sério, irmão. Não brinque com a sua alma. Ele fez tudo por nós. Morreu a tua morte. Lá na cruz, ele trocou o teu coração podre. Lá na cruz, ele trocou a sua natureza perversa, a tua natureza de cobra, jararaca, e nos deu a sua vida reta, santa. Ah, a vida de Cristo. Ah, como ele é precioso, irmãos. E ele diz aqui no verso 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmão, sabe o que ele pediu para o Pai aqui? Ele falou: Pai, se houver uma maneira de eu salvar os pecadores, sem ter que me separar de Ti, eu quero isso para mim. Mas se não tiver jeito, Pai,
seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele não queria separar do Pai, porque ele sabia que quando o nosso pecado fosse colocado nele, o Pai teria que virar as costas para o Filho. O Pai é tão puro de olhos, tão santo, que ele não pode contemplar pecado. E o seu Filho levou sobre si o meu e o seu pecado. E ele morreu. Irmãos, e graças ao Senhor, porque os nossos olhos foram abertos, e hoje nós podemos crer que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então hoje, por causa do desamparo do Filho, nós nunca seremos desamparados. Hebreus 13:5 diz assim a palavra: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele é conosco. Ele também diz para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, maravilhoso Pai, graças te damos pela obra completa de Cristo no Calvário. Ele levou sobre si o nosso desamparo. Ele foi desamparado para que nós nunca sofrêssemos desamparo algum, Pai. Muito obrigado, porque isso foi revelado aos nossos corações. E agora, Pai, frutifica essa verdade em nós, nos edifica, nos conduz para aquele que é perfeito, nosso amado Senhor, e que Ele cresça e que nós diminuamos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui ouvindo a Tua voz. Continue falando conosco. Em nome de Cristo nós oramos.